como disse o pastor Luiz agora há pouco, nós estamos assim, num caminho de muitos desafios para 2014. 2014 começou. E nós estamos diante de grandes desafios, de grandes transformações, de grandes mudanças. Mas as mudanças só vão acontecer de fato quando nós mudarmos. O pastor tem falado aqui, Elinho trouxe de manhã uma palavra hoje sobre a administração do pastor, que nós tivemos lá em nossa sexta-feira, quinta-feira, ouvimos aquela palavra tremenda. O pastor esteve na Coreia do Sul, parece uma coisa assim utópica, né? Parece uma utopia. Eu percebia no olhar de algumas pessoas, e no comentário pós-culto, que parece que ele estava pregando um monte de alienígena. Eu estou tremendo mesmo. Porque só quem viveu a experiência forte de uma nação, né, pastor Luiz? Convertida, 80% da nação convertida ao Senhor, são os coreanos do Sul. A igreja presbiteriana da Coreia do Sul é a maior igreja do mundo presbiteriano. E a maior igreja, a segunda maior igreja, se não me engano, da Coreia, é isso? Que é a igreja do Evangelho Pleno, da Yodo, a igreja do Poyong-cho, que é a pioneira. E uma vez o reverendo Samuel Doctor estava no campo de golfe. Eu tive o privilégio de ver essa mensagem. E ele estava no campo de golfe com alguns empresários. E quando ele ia dar uma tacada na bolinha, alguém perguntou assim para ele: reverendo Samuel Doctor, por que a Coreia do Sul está passando por esse avivamento espetacular? Aí ele parou o taco no ar, olhou para a pessoa que fez a pergunta e disse: simples, eles oraram e as janelas do céu foram abertas. Eles clamaram a Deus e as janelas do céu foram abertas. Aleluia. Não adianta, se nós queremos ver mudança, crescimento, transformação, não vai ser seu tempo de igreja, não vai ser nossa experiência denominacional, não vai ser nosso certificado teológico, não vai ser a nossa experiência ministerial, mas sim uma vida cheia da presença de Deus, homens e mulheres, cada um posicionados em Cristo Jesus, refletindo a glória de Deus, a imagem de Cristo, amém? Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, precisava de uma coisa, esse ventilador pode ser desligado, esse não, né? Depende, né, Helene? Tem que negociar, né? O calor está indo lá, mas alguma coisa para segurar aqui, só para a página não voar. Aqui, esse negócio aqui. Ah, obrigado, meu filho. Como é o primeiro domingo, né, do ano, né, a primeira ceia de 2014, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra sobre ceia. Porque a ceia do Senhor transcende a um ritualismo, a um rito dominical, em que a gente está se arrumando e fala assim: hoje é ceia. A gente faz assim, né? E hoje é ceia. Quando já fizeram isso? E hoje é ceia. E essa semana é ceia. Alguns dizem assim: tem que estar lá na ceia, né? E na ceia eu não vou não, estou mal, não vou para a ceia não, né? Cada um tem uma reação em relação à ceia do Senhor. Mas essa noite eu quero falar sobre algo que é muito pontual no discurso de Paulo aos Coríntios, naquilo que o Senhor Jesus o ensinou e nos ensinou. Eu quero falar sobre o exame antes da comunhão. O título dessa mensagem é o exame, diga comigo, exame antes da comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor não é para todos, mas somente para aqueles que são espiritualmente capazes de discernir o corpo do Senhor. Ela não se destina à conversão de pecadores, mas à edificação dos discípulos de Cristo. Daí a necessidade do exame, para que não nos introduzamos onde não temos o direito de estar. É interessante esse pensamento. Esse final de ano eu resolvi fazer um monte de exame, né?
Eu falei, eu fiz 41 anos, geralmente nessa fase de idade, 40, 41, 42, que muitos batem aí o pino, né, que muitos corações param, que muita gente descobre doenças que não esperavam. E eu falei, Glaucio, eu vou resolver esse ano de 2013, vou dedicar esse final de ano a exames, vou fazer vários exames, exame de sangue, exame do rim, exame renal, exame do coração, exame de esforço. E fui eu na odisseia, na aventura de fazer vários exames. Primeiro fui ao cardiologista, o cardiologista olhou para mim, primeira coisa que ele disse, você está gordo. Normal, né, irmão? Você está gordo, está gordinho, você perder peso, você já não é mais um garoto, você tem 41 anos. Eu vou passar alguns exames para você. Aí começou uma lista, parecia um catálogo de telefone, um monte de folhas. Eu, é isso tudo, doutor? É isso tudo. Fui fazer os primeiros exames, exame de sangue, coletei o sangue, mas tudo isso para que eu pudesse saber se eu estava, primeiro, se eu estava portando alguma doença, alguma enfermidade pré-existente, poderia ser tratada logo no início, e também se eu poderia voltar a fazer exercício físico, porque eu não poderia me habilitar a jogar bola, a fazer natação, correr, começar a fazer Cooper, sem saber como está o meu coração. E isso todo mundo de sã consciência, sim ou não? Todo mundo sabe, todo mundo que entende esse princípio. Você vai jogar bola. Há um mês, né, aproximadamente, perdemos um conhecido nosso, médico, cirurgião, dono de uma clínica em Caxias enorme, uma pessoa bem sucedida, bem casado, cunhado do pastor, nosso querido pastor Elton, que teve um infarto também ano passado, graças a Deus está bem. O cunhado dele, médico, acompanhou o Elton no pré-cirurgia, no processo cirúrgico, conseguiu um cirurgião para ele. O médico, amigo, cunhado de Elton, jogando bola no final de semana, um futebol, o médico relamado. Passou mal, teve mal súbito, morreu jogando bola. Infartou. Aí quando eu fui fazer o exame de esteira, tinha uma cardiologista acompanhando, ela falou, vamos lá, começa a correr aí, gordinho. E aí, né, não está acostumado ali, né? Ela vai que você aguenta, vamos ver como é que vai esse coração até onde ele aguenta. Eu comentei com ela, já correndo, tentando correr, viu, pastor? Na esteira, igual um ratinho correndo. Eu comentei isso do ratinho, não, ratão, né? Eu comentei sobre o médico que havia falecido. Ela disse assim, olha, parou o exame, deu tudo certo, graças a Deus, não tive nada lá, arritmia, nada. Ela disse assim, infelizmente o colega faleceu, e é algo que muitos dos nossos colegas médicos e outros profissionais de saúde não fazem. E esses futebol de final de semana, esporádicos, são um perigo para a saúde, principalmente na idade de um homem como ele. Nunca faz o check-up, nunca sabe como está o coração, na verdade nunca estão preparados para o dia que deve ser feito algo para o qual deveria ter se preparado. Então por que eu comecei falando dessa introdução dos exames? Porque nós estamos diante da ceia do Senhor, a tão conhecida Santa Ceia, o sacramento. E ano após ano nós entramos na igreja, ceamos. E é engraçado que Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Mas como está esse exame, pessoal? Como é que você tem vindo cear na casa do Senhor? Qual é a sua perspectiva, a sua visão acerca da ceia do Senhor? A ceia é apenas um encontro dos crentes? É apenas mais uma refeição? É mais um calendário da igreja? É mais um rito que eu tenho que cumprir? Tem que ir para a ceia. Fazer o quê? Tem que cear. Tem gente que opta, fala assim, não estou afim hoje de a ceia, não vou a ceia não. Irmãos, se você está nesse pensamento, se esse é o teu pré-exame antes de cear, eu quero te dar um laudo não muito favorável. Você está no CTI no sábado. Porque são duas coisas que o Senhor Jesus instituiu, que Deus instituiu através do ministério do Senhor Jesus como sacramento, como ordenança, que é o quê? O batismo e a ceia do Senhor. São as marcas dos discípulos de Cristo. Um crente precisa ser batizado, é uma ordenança.
O batismo não salva, mas o crente precisa ser batizado. Ele não tem essa coisa de eu estou há 1 ano na igreja, 3 anos na igreja, não sei se me batiza. Pega uma folhinha, uma margarida e fala assim: batizo sim, batizo não. Batizo sim, batizo não. Batizo sim, isso não existe no Evangelho. Eu vejo muitas pessoas falar assim: não, eu não posso ainda me batizar porque é muito compromisso, eu ainda não estou preparado para esse compromisso. Meu filho, quando você aceitou Jesus, quando você reconheceu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, foi o maior compromisso da sua vida, foi esse. O batizar é o complemento da tua profissão de fé lá atrás, ou o apóstolo, profissão de fé, como a gente faz aqui no caso das crianças. Mas o batismo é imprescindível para a vida do crente, como testemunha da família de fé, daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Uma pessoa que se diz crente e foge do batismo está com problemas sérios, e possivelmente ela não nasceu de novo. Aí eu vou para um outro extremo, a ceia do Senhor. O crente que tem dificuldade para ver ceiar, o crente que tem dificuldade de ficar barganhando a ceia, ou ceia de qualquer maneira, você entra nesse lugar, pega o cálice, pega o pão e come de qualquer jeito, você está com outro problema antes desse exame. Ou você está muito fora de uma realidade bíblica e evangélica, ou você não nasceu de novo. Você precisa ter um encontro real com Deus. Eu quero comentar algumas coisas, algumas pontuações acerca da ceia do Senhor. Qual é o objetivo desse exame? Diga assim: qual o objetivo da ceia? Qual, diga qual o objetivo do exame? Primeiro, para que saibamos a responsabilidade que pesa sobre nós. Nós somos a comunidade da fé, nós somos os crentes em Cristo Jesus. Há uma responsabilidade sobre o cristão. Deixar de cear é crime capital. Deixar de cear é tão desastroso como você ter uma vida de pecado. Quando você barganha cear ou não, quando você coloca a ceia do Senhor como uma dificuldade, você está negociando com Deus algo que Ele ordenou você fazer. E isso não agrada o coração de Deus. Quantas pessoas que às vezes somem da igreja, desaparecem da igreja, fica meses sem vir à igreja, fica domingos sem vir à igreja, não se preocupam com quem tem que ceiar, não se lembram da ceia do Senhor, acham isso tudo natural, acham normal. Irmãos, isso não é normal. O crente que negocia a ceia do Senhor não está vivendo o Evangelho de Cristo, está se enganando, está vivendo uma religiosidade, mas não o Evangelho de Jesus. Porque os crentes nascidos de novo têm prazer e alegria em a casa do Senhor fazer parte da ceia do Senhor. Sim ou não? Esse lugar era para estar lotado de crentes. Esse lugar era para ter cadeiras sobressalentes de crentes. Esse lugar era para ter gente de pé lá de fora, para um ato tão solene, tão importante que é a ceia do Senhor. Mas está cansado, fui à praia, trabalhei muito essa semana, amanhã eu tenho que trabalhar, o pastor não entende, eu tenho que ficar acordado cedo. Olha, o pastor não entende, Jesus muito menos entende. A gente tenta negociar com Deus, para que saibamos a responsabilidade que pesa sobre nós. Segundo, para que possamos comungar solenemente e não chegarmos à mesa do Senhor descuidadamente, como um acontecimento natural. Tem muita gente que vem para a ceia, descuidadamente, como qualquer evento. Eu estava conversando com o Glaucio ali há pouco. Em 2004, 2005, nós estivemos em Brasília, os dois com 2 missões distintas. Eu fui pregar num congresso em Brasília, numa igreja, 2 igrejas em Brasília, uma igreja em Brasília, se me falha a memória. E Glaucio foi numa convenção da ONU, representando o Estado do Espírito Santo. Ela foi como uma das convidadas para representar o Estado do Espírito Santo, numa convenção, 29ª convenção de 32ª Convenção de Segurança Alimentar Mundial, né? Um evento mundial, onde ela foi representando, foi como uma embaixadora do Espírito Santo, representando. Aí ela ficou naquele hotel Blue Tree, aquele hotel próximo ali ao Palácio,
hotel chique, né? Eu cheguei lá, paguei um micão no Butri, né? Fui eu e o pastor lá, levando as malas dela lá. Aí quando entra no quarto, a gente tenta ligar a luz e a luz não liga. Eu falei, olha, já é defeito, hotel 5 estrelas, irmão. Já é defeito aqui no hotel. Eu falando com o pastor, a gente tem que reclamar, isso é um absurdo, cadê a luz? Aí fomos lá no disjuntor, mexemos no disjuntor do quarto, olha só que papagaiada. Aí ligamos lá para a portaria, falando, Senhor, por favor, a hóspede aqui está calor em Brasília, esse tempo é seco lá, né? Olha, não tem luz aqui no quarto, por favor, se eu vim aqui resolver isso agora. Aí sobe o gerente, aí chega o rapaz já rindo, né? E eu lá cheio de graça, eu e o outro pastor lá, nossa, lá assim com uma carinha, não entendeu nada. Ele falou assim para mim, chegou perto de mim e falou assim, o senhor tentou colocar o cartão no case ali de cartão? Cartão? É o cartão da porta. O senhor encaixa aqui, a luz acende. Olha como é fácil, moço. Pega seu banquinho e saia de mansinho. Foi o mico mais ridículo que eu passei aí. Ela ficou no hotel 5 estrelas, sentada numa mesa com embaixadores, com ministro. Ela sentou, se não me engano, com a ministra do Equador, a ministra da Colômbia, uma coisa assim, da saúde, ao lado, almoçando. Qual foi a autoridade que você sentou esses anos mais próximos? Qual foi a pessoa mais próxima de autoridade que você sentou? Quem sentou perto de uma autoridade? Quem já foi jantar com o governador? Quem já sentou com o ministro para comer? O pastor está sempre lá perto dos coronéis, lá, né, dos full, lá, daqueles grandes autoridades. Como é que é o seu comportamento diante desses homens? Chega lá, e aí, coronel? Coronel, estou chegando, hein? É assim? Nossa, chegou lá na mesa, fala, ministra! Habla espanhol? Se hoje você fosse convidado para jantar com a Dilma Rousseff, com a nossa presidente, como é que você ia com a presidente? Ia de short? Ia de camiseta? Ia de qualquer jeito? Ia ser nem que vamos almoçar com a presidente. Vai aonde, Márcio? Vamos almoçar com a presidente. Ali. Como é que você ia almoçar com essas autoridades? Eu imagino nós comendo lá de uma ministra da saúde, várias autoridades representando o mundo todo, um galão. Fica até com medo de comer para fazer feio, né? Come até pouquinho, né? Não sei, come mais, não, obrigado. Tem aquela etiqueta, sabe? Tem etiqueta, garfo aqui, termina, lenço ali. Eu não sei, eu não entendo muito, mas tem um padrão, tem uma etiqueta na mesa. A colher de sobremesa, né? É o nosso método, não é assim? Tem a colher, a sobremesa, a faca, a garfo, não sei o quê. Tem o copo, o tipo de vinho, não sei o quê. Tem que se preparar para comer com uma autoridade dessa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente não está preparado para comer com uma autoridade, como é que você tem se preparado para comer a ceia do Senhor? O Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você considera isso aqui, ó, o pão e o vinho, mensalmente? Você não está vindo comungar, você não está vindo cear com qualquer ministro, com qualquer pastor, você está vindo cear com o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória que está nesse lugar. E você fica jogando com Deus, você fica barganhando com Deus. Chegaram para Billy Graham, olha o Billy Graham, chegaram para Billy Graham e disseram para ele, um grupo de empresários, um grupo de políticos, fala, Billy Graham, você é o homem que pode comandar essa nação, você tem o nosso apoio, várias pessoas importantes, vários magnatas, apoiando a candidatura de Billy Graham para presidente da República dos Estados Unidos. Você acha que Billy Graham não seria eleito? Foi considerado o personagem mais importante do século passado, o pregador mais influente do século XX. Um homem que tem uma vida ilibada, a vida toda. O único pastor do século XX que entrou em mais de 120 países, inclusive na Rússia comunista, e pregou o Evangelho. Foi dado o nome dele para ser presidente da República dos Estados Unidos. Sabe o que ele respondeu? Eu quero agradecer a oportunidade que todos estão querendo me dar, mas eu não posso me rebaixar do meu cargo para ser presidente da República. Eu não posso deixar de ser ministro do Evangelho para ser o presidente da República. O pastor Luiz hoje falou que lá na Coreia do Sul, o presidente da Coreia do Sul liga para os pastores para buscar conselho. Eu sei de uma história que é verdade, que um dia desse, o presidente da Coreia do Sul, não sei qual deles, mas ligou para o Po Young-cho. A secretária falou assim, olha, ele não pode atender agora. Ele estava orando. E o presidente falou assim, como que não? Eu sou o presidente da Coreia do Sul, ele tem que me atender agora. Olha, ele não vai atender agora.
E o presidente disse: é um absurdo, não sei o que. Depois ele ligou a comitiva, foi lá na igreja do pastor, falou: pastor, que história é essa? Como é que o senhor não me recebe? Eu liguei, a ligação do presidente tem que ser atendida na hora. Senhor presidente, sinto muito, eu sei que você é a minha autoridade, você é a maior autoridade nesse país, mas eu estava numa audiência com meu Deus, de joelho com o Senhor dos Senhores, que é maior do que o Senhor. E como é que a gente trata a ceia? Como é que você vem cear? Que exame você está fazendo na sua consciência, para que possamos comungar solenemente, não a chegarmos à mesa do Senhor descuidadamente, como um acontecimento natural. Devemos sondar o coração, então aproximarmos-nos da mesa com humildade. Como é que você tem que se aproximar dessa mesa aqui? Às vezes com o coração amargurado, gente rancorosa, pessoa chateada, ou descuidada, ou nem aí interessada com as coisas da igreja. Irmão, isso aqui é muito sério. É a ceia do Senhor. E detalhe, Ele está aqui. Não, detalhe não, super detalhe. Ele está aqui. Vamos dar glória a Deus? Porque Ele se faz presente nesse lugar. Naquilo que Ele instituiu, na ceia dEle, é dEle. Ele se faz presente aqui. E essa mensagem é para a minha vida também. Como eu me apresento diante do Senhor. Eu saí de casa hoje pensando muito sobre isso. Deus disse: eu preciso corrigir algumas coisas na minha vida em 2014. Eu preciso acertar algumas coisas na minha conduta cristã. Terceiro, para que nos cheguemos à mesa inteligentemente, sabendo que para que vamos e por que vamos cear. Nós temos que passar a vir ao culto de ceia com a mente de Cristo, entendendo para que e por que nós viemos cear. Não pode ser um acontecimento qualquer. Isso aqui é um grande evento na terra e no céu. Sim ou não? Diga: isso aqui não é um velório. A ceia não é um velório. A ceia é uma celebração. Glória a Deus. Segundo, a matéria do exame. Trata-se de uma celebração, uma festa. Diga: a ceia do Senhor tem que ser uma celebração. A ceia do Senhor é uma festa. Agora, eu tenho vida? Eu tenho vida para celebrar? Um morto não se assenta em banquetes. Quem está morto em delitos e pecados, quem não tem o Senhor Jesus em sua vida, não pode cear, não pode celebrar. Está morto. Vai discernir o quê? Vai compreender o quê? Precisa ter vida. Você está vivo, vivo com Cristo, alegre, feliz, Cosmo. Vou para a casa do Senhor, vou cear, vou celebrar. Opa, hoje nada me atrapalha, vou cear. Eu me lembro uma vez, aconteceu um episódio lá em casa, nós morávamos em Turiaçu, lembra disso? Eram 6h30, estávamos indo para a igreja, se arrumando, tal, Lucas pequenininho, chegou minha cunhada, meu cunhado, minha sobrinha, os Flintstones, todo mundo lá, bateram 6h30 na porta, entrando lá em casa. E aí, cunhado, aí, abrindo a geladeira, o que tem pra gente aí? Nós viemos hoje aqui para ficar pra gente fazer uma bagunça. Eu falei: muito legal, muito bom. A geladeira está ali, o fogão está ali, a sala está aqui, mas nós estamos indo para a igreja. Ah, mas vocês não podem faltar hoje? Eu vou hoje para a igreja, que a gente, logo que a gente chegou aqui, né? Mas hoje a gente veio de tão longe de Campo Grande para ficar aqui com vocês. Não, a gente não negocia o culto do Senhor, nós vamos para a casa do Senhor. Se vocês quiserem, venham com a gente, mas se não quiserem, é a casa de vocês, fiquem à vontade. E nós fomos para a igreja. Temos que ter um compromisso com a ceia e o Senhor da ceia. Continuando, tenho vida. Um morto não se assenta em banquete. Está tudo teu irmãozinho e fala assim: você tem vida, irmão? Está vivo? Pergunta ele: está vivo? Está vivo? Tudo é claro, o oitinho, né? Está vivo? Tenho fome? De outro modo, como poderei comer? A ceia é comida, é bebida. Mas Jesus disse que a bebida dele, a comida dele é fazer a vontade do Pai. A nossa comida e bebida é fazer a vontade de Deus. Temos que ter fome de Deus, desejo de Deus, prazer em estar na casa do Senhor. Terceiro, sou amigo do Senhor da ceia, que é o anfitrião, o hospedeiro. Volto a dizer, Ele está aqui, Ele veio aqui, Ele está aqui na ceia. Estou vestido com vestes próprias de casamento? Como é que nós estamos vindo para a ceia do Senhor? Qual é a sua vestimenta?
A vestimenta santa é a vestimenta também normal. Irmãos, eu fui numa igreja chamada Bola de Neve. De vez em quando eu vou lá. Sabe onde é que é a Bola de Neve? Quem conhece a Bola de Neve aí? Bola de Neve é uma igreja que começou com surfistas. Lá no Recreio. Lá na Barra. Irmãos, eu já tive o privilégio de ir na Bola de Neve. É uma igreja tremenda. As pessoas acham engraçado o nome. Mas o nome tem uma origem engraçada. Ela é Bola de Neve porque eles falaram que o mover de Deus, só estou resumindo, o mover de Deus vai ser tão grande que ia vir como uma bola de neve, tomando tudo. Eles são um grande ministério em São Paulo. São pessoas sérias. E você chega na Bola de Neve, você pensa que é uma oba-oba. Você vê um monte de gente lá de bermuda, de camisa regata e tal. Aí você começa a frequentar os cultos, você vê que essas pessoas que vão chegando, os surfistas, é assim mesmo, eles são assim. Mas você vê os pastores do culto tudo bem trajado, as esposas dos pastores bem arrumadas, as diaconisas bem arrumadas, os diáconos alinhados, todos bem vestidos, todos preparados para o culto do Senhor, uma reverência na adoração, uma reverência na hora da palavra. Uma igreja muito jovem, eu já fui grosso, né? Povo sério, que ama a Deus e leva a Deus muito a sério. Aí tem gente que não conhece, diz que é a igreja de surfista, que é bagunça. Não é bagunça não, irmão. Eles são mais sérios que muita gente que eu conheço por aí. Tem mais compromisso com Deus que muita gente que eu conheço por aí de igreja. Pastor Felipe, homem consagrado, homem de Deus, saiu até numa reportagem da Fátima Bernardes aí no encontro com Fátima um dia desse. Cara sério, consagrado a Deus. Conheço ele e a esposa dele. Cara de oração, pastor, homem de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque quando vive a luz do Evangelho, não tem bagunça na igreja. As coisas de Deus são sérias. A Santa Ceia é uma solenidade. Tem que vir bonito, tem que vir arrumado, tem que estar com as vestes físicas certa para a solenidade e as vestes espirituais também para a solenidade. Amém. Como se pode dizer, Amém? Amém. Está nervoso, pastor Márcio? Não. Estou super feliz por estar nascendo Senhor. Segundo, Jesus nos pede que testemunhemos de sua morte. Na ceia assim, né? Anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhemos sua morte. Primeira pergunta: tenho fé em sua morte? Vivo por sua morte? Você testemunha da morte do Senhor Jesus? Você fala para alguém que Ele morreu e ressuscitou dos mortos? Você testemunha de Cristo, que Ele pagou um preço na cruz do Calvário? É a mensagem da cruz para as pessoas lá fora. Jesus nos pede que façamos isso comendo pão e bebendo vinho. É Jesus real, verdadeiramente o alimento da minha alma? Quarto e último, Jesus pede a cada crente que faça isso, em união com os demais. Sou verdadeiramente um de seu povo e um com eles. Uma outra coisa, irmãos, dia de ceia, de comunhão, é isso aí, é comunhão. Na ceia, até fora dela, né, pastor? Não pode ter gente brigada na igreja, não pode ter gente com raiva do irmão, não pode ter gente sem perdoar o irmão. A Bíblia diz: se tu tem uma oferta para deixar no altar, deixa a oferta primeiro no altar e vai lá acertar com o teu irmão. Você não pode entrar dormir com a 12 com raivinha de fulano, chateado com o irmão. Ah, não vou com a cara do irmão, meu santo não bate com o dele. Que isso? Está amarrado em nome de Jesus. Macumba gospel não. Tem que ter transparência, tem que ter amor, tem que ter amor, sabe? Tem que estar junto, tem que buscar, tem que ter comunhão na igreja. A igreja não é um grupo separatista, não é o grupo de fulano, não é o grupo de Beltrano, não é o grupo de fulano, tal. A igreja é uma só, é o corpo de Cristo. Nós temos que andar em unidade. Quer ver essa igreja crescer? Ande em unidade no poder do Espírito Santo. Tenha comunhão com o teu irmão, fale com ele regularmente, procure saber como está a vida do teu irmão. Tem gente que ceia, entra um ano ceando sem falar com o irmão. Se vê o irmão na esquina, atravessa a rua para não falar com ele. Não há espontaneidade. E aí, meu irmão, tudo bem? Feliz ano novo, que Deus te abençoe. Pô, que bom te ver aqui de novo. Caramba, a semana passou, eu estava com saudade de você. É muito difícil quando só você fala, abraça, aperta a mão, vai até a pessoa, e as pessoas não vão até você nunca.
Mas eu tenho que fazer a minha parte. Nós temos que ser chatos. Nós temos que ir. Aí eu vejo o quanto eu tenho que aprender mais com Cristo, a ser mais tolerante, amar mais, perdoar mais. Porque é muito difícil você entrar numa igreja e as pessoas, algumas, não falam com você igual. Entra semana, sai semana, passa por você. Se você não tocar nela e falar assim: e aí, irmão, tudo bem? Tá tudo legal. E ela acha que está ceando na boa. E está tudo bem, está entregando o dízimo. Eu passei, faço o meu papel, pego o cálice, o pão, comi, bebi, valeu, paz, vou ver fantástico. Finalzinho do Silvio Santos, as pegadinhas. Irmãos, a gente está na ceia do Senhor. Está na ceia do Senhor, onde Ele se faz presente. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que Ele tem 7 anjos na sua mão direita, e Ele anda no meio do candelabro, no meio da igreja do menor. Para terminar, Jesus pede ao seu povo que se lembre dele nessa ceia. Tenho lembrado dele, amo tanto que desejo trazê-lo em minha memória. Abra sua Bíblia no Salmo 139. Vamos fazer essa oração para terminar. Salmo 139, versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, a gente precisa pedir para que Deus nos sonde. Tem muita coisa ruim dentro da gente. Tem coisa que a gente não consegue enxergar. Quando a gente vê, a gente já está executando. Tem coisa que a gente não percebe. Quando a gente vê, já está fazendo. Tem coisa que passa batido na nossa vida, e que só quando o Espírito Santo dá uma cacetada na gente, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente percebe a burrada que a gente está fazendo. Nós somos a comunidade do amor. Nós somos a comunidade da fé. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Irmãos, Jesus falou que um reino dividido não subsiste. Eu preciso ter consciência de quem eu sou no corpo, para que eu vim estar aqui, para que eu fui chamado e eleito no Senhor na eternidade. Porque se eu fui eleito para continuar com os mesmos besteróis da vida que eu estava no mundo, está perdendo o teu tempo dentro da igreja. Você precisa nascer de novo. Se você vive com porfia, mágoazinho, chateadinho, não sei se você não estou afim de cear hoje, o pastor Márcio é muito chato, o pastor Luiz vive chorando, a igreja está muito pentecostal. Irmão, para com isso, celebra Deus, vem para a ceia, se alegra no Senhor. Nesse dia, abraça teu irmão, sabe? Tenha comunhão com Ele. A alegria do Senhor é nossa força. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. E para terminar, eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui numa igreja em Belo Horizonte pregar, uma igreja batista em Belo Horizonte. Era um dia de ceia. Presta atenção nisso, pastor Luiz. Coisa legal, era ceia. Lembra disso? No altar, onde estava a mesa, no altar, embaixo, tinham vários presentes. Lembra? Muitos presentes embrulhados ali. Presentes. Aí o pastor virou para mim e falou assim: você sabe o que são esses presentes aí? Vou ver essa farmácia. Não, pastor, é aniversário de alguém? É uma festa? Toda ceia, todo membro dessa igreja tem que trazer um presente para alguém. Se por acaso ele se esqueceu, ele pega lá no bazar qualquer lembrança para ele compartilhar. Ele já tira o nome antes da ceia, um domingo antes, tira o nome do irmão que ele vai presentear. Porque ninguém sai da casa de Deus de mão vazia. É uma forma de celebrarmos, de presentearmos uns aos outros. Nós ganhamos uma bolsa de viagem, né? Eu tive que comprar um negócio lá na cantina para abençoar alguém. Achei bonito, sabe por quê? Porque o pastor estava estimulando a comunhão da igreja, a você trocar valores, não só o presente material, mas a comunhão. Era dia de ceia, não era dia de chegar todo mundo emburrado na igreja, chateado, o calor, a hora, vai acabar o culto que hora. Era dia de celebração, é a maior solenidade da igreja, batismo e Santa Ceia do Senhor. É dia de celebrar a Ceia do Senhor. É festa na igreja. É festa na igreja. É levantar com um sorriso nos lábios, é olhar para o teu irmão com coragem, dizer: irmão, estamos juntos esse ano, vamos vencer esse ano, eu estou contigo nessa luta, vamos caminhar de perto. Olha, me perdoa se eu falei com você, olha, me abraça aqui, dá um beijo, fica de pé em nome de Jesus agora.
Fica de pé, vamos terminar. Fica aí.